Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje você vai ouvir 6 histórias que vão arrepiar até os cabelos da nuca. Prepare-se para encontros sobrenaturais que desafiam toda lógica e explicação. Você já imaginou ter uma amiga que parece surgir do nada e desaparecer misteriosamente? Ou talvez se deparar com estranhos seres em momentos inesperados? E que tal a possibilidade de portais interdimensionais conectando nosso mundo a lugares sombrios? Você ainda me ama? Há uns 10 anos atrás, eu tive câncer. Nesse ano, eu tive a minha primeira paixão. O nome dele era Mateus, e mesmo tendo somente 6 anos, eu sabia que amava ele. Ele era tudo para mim. Eu consegui sobreviver ao câncer, mas ele não teve essa sorte. Antes de morrer, ele me deu um anel de prata, que eu sempre usei. No 10º aniversário da minha cura, eu estava me deitando para dormir e ouvi uma vozinha sussurrando na minha orelha. Mesmo que você não possa me ver, eu estou sempre com você. E mesmo que você não sinta, eu estou sempre segurando a sua mão. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto quando eu percebi quem estava falando aquilo. Então eu perguntei: mesmo você não estando mais vivo, você ainda me ama? A resposta dele foi um aperto gostoso na minha mão. Na manhã seguinte, quando eu estava indo para a escola, eu achei o anel na minha mochila. Eu tinha perdido ele há um pouco mais de um ano. Naquele momento, eu tive certeza de que ele ainda me amava. Vovó gosta de me visitar. Eu sei que ninguém gosta ou acredita quando a história é do tipo, isso aconteceu com um amigo meu. Mas sempre que eu ouço ou conto essa história eu fico cheia de calafrios e com os olhos cheios de lágrimas. Então eu achei que valia a pena escrever. Isso, na verdade, são 2 histórias em uma. As 2 são sobre a avó que gosta de visitar, mas uma é sobre rosas e outra sobre elefantes. Se você quiser separar elas, tudo bem. Não tem problema. A Rosa. Eu sou amiga da Priscila desde os 10 anos. E eu não tenho motivos para não acreditar nas histórias que ela e a mãe dela me contaram. A Priscila já esteve comigo uma vez que eu vi um fantasma. Mas essa é outra história. A mãe da Priscila, Laura, é uma de 3 irmãs. A mãe delas morreu de câncer. Eu acho, quando elas eram bem novas. Um dia, Laura e as irmãs dela estavam brincando com uma rosa de plástico. Elas estavam sentadas na sala e estavam jogando a rosa uma para a outra, que nem se estivessem brincando de batata quente. Uma delas jogou a rosa para o alto e, por mais incrível que pareça, ela nunca caiu no chão. Elas procuraram pela sala inteira e até pelo resto da casa e não acharam a rosa. O pai delas falou que elas estavam doidas e nunca mais falaram sobre o assunto. Anos depois, uma das irmãs de Laura estava sentada no quarto dela se maquiando para o seu casamento, desejando que a mãe dela estivesse lá para ver ela. No espelho da cômoda dava para ela ver a cama do outro lado do quarto. Ela olhou para o lado por um segundo, e quando olhou para o espelho de novo, a mãe dela estava sentada na beirada da cama, segurando a rosa que um dia elas tinham perdido enquanto brincavam. Ela se virou para ter certeza de que não estava vendo coisas no espelho, e a mãe dela sorriu para ela e desapareceu aos poucos. Quando ela estava entrando na igreja, ela podia sentir uma presença aconchegante ao lado dela, que ela tinha certeza ser a mãe dela. Elefantes que se movem. A Laura adora estatuetas e figuras de elefantes. Ela tem cerca de 10 delas em uma estante de livros na sala dela. Um dia, ela tirou todas elas para tirar o pó das prateleiras. Após ter colocado umas 2 ou 3 de volta no lugar, ela parou para brincar com o gato. Quando ela foi colocar o resto de volta, os que ela já tinha colocado estavam pendurados na beirada da prateleira pelas presas. Laura olhou em volta e falou: "Mãe, não faça isso. Você vai me fazer pensar que eu sou louca." Desde esse dia, os elefantes dela nunca ficam no mesmo lugar que ela os coloca. Vovó no armário. Será que aqueles que partem para o além desejam se despedir de quem amam? Eu tinha uma avó em Fortaleza.
A família estava querendo trazer ela para o Rio de Janeiro para morar com a gente, mas ela não queria porque tinha medo de cidade grande. A minha avó era a bisavó de Sara, mas ela nunca tinha visto a bisavó e nem sabia como ela era. Em uma noite, a minha irmã, a mãe de Sara, que eu vou chamar de Maria, passou pelo quarto da Sara e viu ela falando com o armário dela. Ela não achou que fosse nada demais, afinal era só uma criança, e continuou para o quarto dela. Naquela noite, Sara falou a Maria que tinha uma velhinha no armário dela que falou: "Eu te amo. Avise a sua mãe e a sua avó que eu amo elas também." Pensando que era só a imaginação fértil de uma criança, Maria não deu muita importância para aquilo. 2 semanas mais tarde, nós recebemos uma notícia: a minha avó tinha morrido lá no Ceará. Mas porque a minha família de lá estava com problemas financeiros, não conseguiram ligar para cá quando ela morreu, então mandaram uma carta, que nós recebemos após 2 semanas de ela ter morrido. A minha avó morreu na mesma noite em que Sara falou que viu a velhinha no armário dela. Nós fizemos uma vigília em memória dela, e toda a família que estava aqui no Rio de Janeiro veio para a minha casa. Nós então penduramos uma foto dela na parede. Quando a Maria e a família dela chegaram, Sara viu a foto e correu na direção de sua mãe e disse: "Mamãe, olha só a mulher que estava no meu armário." Lágrimas começaram a escorrer pelos rostos da minha mãe e da minha irmã. Agora ela entendeu o que significava o que Sara tinha falado para ela 2 semanas antes. Sara agora já tem mais idade, mas não se lembra de nada do que aconteceu naquela noite. Mas a minha mãe acredita que era a minha avó dizendo um último adeus antes de passar para o outro lado. Vovó salvou minha vida. A minha avó morreu em setembro de 96 de câncer. Eu tinha 11 na época e era a neta favorita dela entre 12 netos. As minhas únicas memórias de quando eu era criança são as que ela aparece. Eu me lembro que pouco tempo antes dela morrer, ela me falou que viria me visitar na forma de uma garotinha e que eu não reconheceria ela. Um dia, eu estava trabalhando em um supermercado aqui da cidade como caixa da lanchonete. Era o meu primeiro emprego e não fazia muito tempo que eu tinha começado, talvez uns 2 meses, e naquele dia, eu já tinha levado umas broncas do meu supervisor. Eu estava realmente ocupada e quase explodindo de vontade de ir ao banheiro, e é claro que o meu supervisor não deixou eu ir até que a fila estivesse menor. Meia hora depois, ele finalmente me deixou ir. Eu estava quase correndo porque o banheiro dos funcionários era do outro lado do supermercado. No caminho, eu encontrei uma garotinha que estava chorando pela mamãe dela. Ela tinha uns 3 ou 4 anos de idade e estava perdida e com medo. Eu peguei ela pela mão e a estava levando para a central de atendimento ao cliente para anunciar no sistema de som. Então ouvi a garotinha falar: "Olha a minha mamãe, olha." Ela estava apontando para a porta de saída do supermercado. Então eu corri, tentando não perder a mulher de vista. Nós fomos para fora da loja, e eu comecei a olhar em volta, mas não conseguia ver ninguém. Ela apontou para uma mulher que estava indo para um carro verde escuro. Então eu chamei ela, mas ela não me ouviu. Eu falei para a garotinha se apressar enquanto corríamos na direção da mulher. Quando eu estava correndo, já na metade do caminho, ouvi um barulho ensurdecedor, uma explosão, vindo de dentro do supermercado. Eu caí no chão com a força da explosão e quase desmaiei. Eu estava coberta de vidro, ouvi a garotinha chorando, e quando eu levantei a cabeça para pegar ela, ela tinha sumido. Eu procurei pelo estacionamento inteiro em pânico, sem saber o que tinha acontecido. Eu não conseguia achar a garotinha, estava chorando e tinha sangue escorrendo pelo meu rosto. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido. Cerca de 3 ambulâncias apareceram pouco depois, bombeiros também. Eu ouvi alguém gritando que alguma coisa tinha explodido lá dentro. O supermercado estava bem cheio naquele dia. Algumas pessoas morreram, e mais de 100 ficaram bem machucadas. Parece que o cano de gás na cozinha do supermercado rompeu em algum lugar na área de manutenção,
Começou a vazar e foi enchendo de gás toda a área lá atrás. E um freezer que tinha lá ligou e acabou detonando o gás, que explodiu tudo. Agora eu sei que aquela garotinha era minha avó. Ela tinha falado que voltaria quando eu mais precisasse dela, e naquele momento eu realmente precisava. Outra coisa que aconteceu comigo, no começo desse ano, foi quando eu estava visitando a minha tia no hospital, que tinha acabado de ter um filho, o único neto a ter o sobrenome da minha avó. Eu peguei ele do berço e estava quase sentando na cama da minha tia quando senti alguém me empurrando de leve, passando por mim, fazendo uma leve brisa. Eu me virei achando que era só mais uma das crianças correndo feito loucas sem ver onde iam. Eu estava para gritar, olha onde você está indo, mas não tinha ninguém mais lá. Eu contei para o meu tio, ele falou que talvez fosse a minha avó visitando o bebê. Eu fiquei meio assustada, mas não tanto quanto o dia em que o supermercado explodiu. Aquele dia eu nunca vou esquecer. Agora eu acredito em vida após a morte. Vulto na ponte. Estranhas aparições de homens de preto ou vultos, os quais emanam um horrível cheiro podre, são relatadas por toda parte do planeta. Até hoje esse misterioso fenômeno não foi decifrado, gerando um mistério que assombra até os mais experientes estudiosos do assunto. O que seria essa estranha aparição e o que desejaria? Eu nasci e morei em São Paulo a minha vida toda e nunca vi nada de sobrenatural ou algo que eu não pudesse explicar, até um certo dia. Eu moro e trabalho na região do Campo Belo, e como eu trabalho perto de casa, eu vou todo dia para o trabalho a pé, e também volto a pé. E parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz, que passa por cima da Avenida Águas Espraiadas. Pode não ser um lugar muito seguro, mas nunca vi nada de sobrenatural ali. Como eu moro perto do trabalho, é normal pro chefe me pedir para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Só que um dia a coisa extrapolou. Nesse dia, eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta para o dia seguinte até 9 horas da manhã. Então acabei ficando lá até 3:30 da madrugada. E lá fui eu para casa no meio da madrugada. Quando eu chego na ponte, eu olho para um lado, olho para o outro, tento ver se tem alguém vindo, mas não vejo ninguém. Então lá fui eu atravessar a ponte. Quando eu andei um pedaço da ponte, eu vejo alguém vindo na outra direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco pensando se eu dava a volta e fazia um outro caminho mais comprido, ou se ia em frente. No que eu dei uma parada, a outra pessoa também deu. Aí eu pensei, deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho, então fui em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa também começou a andar. Eu falei comigo mesmo, não se preocupa, é só alguém indo para casa, só passa reto e nem olha para ele. Então apertei o passo e fui. No que eu olho para frente, ele está correndo na minha direção. Isso realmente me assustou, porque um cara correndo na sua direção, na rua, no meio da madrugada não é uma coisa muito agradável. Mas ele parou no meio da ponte e encostou no corrimão. Eu continuei andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, era para começar a ver como o cara era. Mas a única coisa que eu percebi é que o cara parecia estar com uma espécie de capa que cobria o corpo todo e ela não ficava parada. Era como se fosse feita de fumaça. Eu pensei comigo mesmo, é o sono que tá te fazendo ver coisas. E só continuar em frente, não olha pro cara e se ele falar algo não dá trela e nem para. No que eu tava chegando perto, uns 20 metros pelo menos, o cara deu um pulo e ficou de pé no corrimão. Mas ele não estava segurado em nada, não dava para ver os braços ou as mãos dele. Ele estava se equilibrando em cima do corrimão. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele fez isso, pulou no corrimão sem usar as mãos, eu fiquei sem reação. E a única coisa que eu pensei foi passa reto e finge que o cara não tá aí. Mas quando eu ia chegando perto, bateu um cheiro tão ruim, mas tão ruim que eu fiquei totalmente nauseado. Um cheiro de coisa podre, mofada, meio asfixiante.
E o som que aquilo fazia era um som de ossos estalando, com uma respiração chiada. No que eu estava passando por ele, até hoje eu não sei por que raios eu resolvi continuar em frente. Eu só pensava, não olha para ele, não olha para ele, não olha para ele. Mas a curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei pro rosto dele. No que eu fiz isso eu não consegui ver o rosto dele, só os olhos. Mais nada. Eu não consegui olhar pro resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele soltou uma gargalhada estridente quase que insana. Eu caí para trás, indo parar na via e saí correndo. No que eu olhei para trás, para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho na ponte agora. Eu voltei para a calçada e olhei lá embaixo na avenida Águas Espraiadas e não tinha nada. De repente aquele cheiro nauseante começou a aparecer, bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu nunca cheguei em casa tão rápido. Não sei o que era aquilo, mas daquela noite em diante, eu sempre faço o caminho mais comprido para ir de casa pro trabalho e voltar. A amiga que nunca existiu. Existiriam realmente portais interdimensionais ligando nosso mundo a outras dimensões e épocas, possibilitando que visitantes desses outros mundos venham até nós? Quando em minha adolescência, eu era uma garota que não possuía muitos amigos. Era meu jeito. Eu não gostava muito de sair, e ficava mais em casa lendo, assistindo filmes e estudando. Muitos achavam estranho minha atitude, mas eu não fazia por mal, eu gostava de ser assim. Tudo começou quando certo dia na escola, no horário do intervalo, uma garota se aproximou de mim e começou a puxar conversa. Ela era muito simpática e se mostrou muito amiga. Ela disse que se chamava Luísa. Conversando, descobri que tínhamos muitas coisas em comum. Ela dizia que também não gostava muito de sair, e ficava mais em casa fazendo atividades, como ler livros e assistir filmes. Devido a isso, e também a assuntos em comum, ficamos amigas, e começamos a nos encontrar na escola e conversar quando possível. Apesar de construirmos uma bela amizade, ela se esquivava em me dizer onde morava. Sempre mudava de assunto. Dizia apenas que morava perto de uma igreja em outro bairro. Talvez pela idade que eu tinha na época, não ligava muito para as coisas, e nem liguei em descobrir os detalhes de onde ela morava. Uma coisa que eu notava é que Luísa só conversava comigo. Nunca a vi conversando com outras pessoas na escola, mas como eu também era um tanto retraída, não dei muita importância para esse comportamento dela. O tempo foi passando, e chegaram as férias. No último dia de aula, nós nos despedimos, e nesse momento senti uma tristeza muito grande nela. Eu disse a ela que eu iria viajar, mas no retorno das férias nós nos veríamos novamente e então teríamos muito o que conversar. Então ela apenas me olhou com um olhar de despedida e foi embora de cabeça baixa. Eu fiquei muito triste com aquela cena. Não entendi muito bem o porquê que ela se comportou daquela forma. Fiquei até alguns dias com aquela imagem triste da minha amiga. Naquele tempo nem todas as pessoas possuíam telefone, e os celulares nem existiam no Brasil, motivo pelo qual era mais difícil as pessoas se comunicarem. Então não conversei mais com minha amiga especial durante as férias. Alguns dias após o início das férias, viajei com meus pais, sendo que fomos passar algum tempo no sítio do meu avô no interior. Lá era um lugar muito lindo e gostoso, o que fez com que o tempo passasse rápido. Quando menos percebi, as férias já estavam acabando. Retornamos então para casa, onde passei o restante das férias, como sempre, lendo e assistindo alguns filmes. Passaram-se alguns dias, e finalmente chegou o dia do reinício das aulas. E eu não vi a hora de rever minha grande amiga. Quando cheguei na escola, procurei por ela, mas não a vi na entrada. Chegando o intervalo, também não a vi. Então pensei que como nem todos voltam no primeiro dia de aula, ela poderia também ter faltado. Mas eu também não a encontrei no segundo dia de aula, e nem no terceiro.
Fiquei então preocupada e fui pesquisar nas salas de aula próximas, mas não a encontrei. Perguntei para os outros alunos sobre minha amiga e perguntei se alguém a tinha visto, mas todos disseram que não conheciam ninguém com aquela descrição. Eu fiquei preocupada e assustada ao mesmo tempo. Então recorri à secretaria da escola e perguntei sobre ela. Na secretaria, me perguntaram como era minha amiga. E eu a descrevi com detalhes: cabelos castanhos, olhos castanhos, pele branca, etc. E perguntaram seu nome, e eu disse que ela se chamava Luísa. As pessoas da secretaria perguntaram se eu tinha certeza sobre o nome e descrição da minha amiga, e eu disse que sim. Então eles me disseram que a única Luísa que estudava na escola era uma garota da 5ª série. Eu disse que não podia ser, pois a minha amiga disse que estudava na 7ª série. Fui então até a 5ª série e verifiquei eu mesma que a Luísa de lá não era minha amiga. Procurei, pesquisei, perguntei, mas ninguém conhecia a Luísa, minha amiga. Eu fiquei confusa, em pânico e assustada, pois tudo indicava que a minha amiga Luísa nunca esteve na minha escola. Eu nunca mais vi, encontrei ou tive notícias da minha amiga, e até hoje fico imaginando o que aconteceu, pois parece que ela nunca existiu. Eu evito comentar isso com muitas pessoas, pois nem todos acreditam, mas foi real e aconteceu comigo. O que será que foi aquilo? De onde veio minha amiga Luísa e para onde ela foi? Hoje, com mais conhecimento e consciência, eu fico imaginando: será que a minha amiga veio de outra dimensão ou de outra época? E quando nos separamos nas férias ela voltou para o seu lugar de origem? Acredito que nunca saberei a resposta. Só sei que foi algo que me marcou profundamente, fazendo com que esse fato fosse uma experiência sobrenatural em minha vida, tendo sonhos com isso até hoje. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é: amiga. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.